Dia, assistindo gravado, né? Vamos para mais uma live. Superando os estragos do divórcio. Quase que eu não entro hoje, gente. Logo 6 horas da manhã é live pra gente forte. 6 horas da manhã é pra forte, hein? E hoje, quase que a forte não vem hoje, né? Quase. Bom dia. Carnaval acabou, né? Chega de descansar. Hoje é o último dia, né? Hoje é quarta-feira. Bom dia, Ivo. Valdete, bom dia. Vamos para mais um dia? Luiz, bom dia. Luiz Carlos, todos pais do Senhor a todos. Superando os estragos do divórcio, nossa live de número 7. Você que está assistindo gravado, você pode... Eu não sei se o Instagram te dá a opção de adiantar, mas lá no meu vizinho, ela também tá salva lá, tá? Superando os estragos do divórcio. Live 7, não, live 8. Pera lá. Oi, calma aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, live 8. Caramba, passou rápido, hein? Passou muito rápido. Aqui, live 8. Vamos começar? Vamos mais um dia, live número 8. Vamos mais um dia. Hoje eu quero fazer algo diferente com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto delicado, mas se você tiver com a sua Bíblia, eu quero que você abra, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso culto por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom. Está aqui a sua palavra, está aqui o seu povo. Não é uma palestra, não é uma live motivacional, mas é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar através dos meus lábios, que possamos conversar e entender qual é a Tua vontade para nossas vidas, qual é a Tua orientação para nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa manhã eu quero conversar com vocês sobre mentalidade. Eu quero conversar com vocês sobre mentalidade. Primeira coisa, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira coisa que eu quero dizer para você essa manhã, fé não é uma emoção. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, fé não é uma emoção. Se você começa emocionado, no primeiro problema, no primeiro vento, você vai ficar pelo meio do caminho. Eu recebi muitos relatos na minha rede vizinha das pessoas falando que abandonaram a Deus depois do seu divórcio. Pessoas emocionadas. Pessoas fracas, pessoas que têm a sua fé fundamentada
em outras coisas, menos em Deus. Pessoas que têm a sua fé fundamentada em relacionamentos. Pessoas que depositam a sua felicidade em homens e mulheres, não em Deus. Você pode falar qualquer coisa em relação para justificar que você abandonou o Senhor por causa, sei lá do que. Você pode falar qualquer coisa para mim, mas nada justifica. Nada justifica uma fé infantil, a menos que seja uma criança. Nada justifica uma imaturidade. Culto racional. O que é racionalidade? É você pensar com a sua razão. Você ser uma pessoa racional é você entender que você não precisa de uma emoção para você poder orar, você não precisa de uma emoção para você poder servir a Deus, você não precisa de uma emoção para poder conduzir você nos caminhos do Senhor. Fé não é uma emoção. Fé não é sobre aquilo que eu sinto. Fé é sobre aquilo que eu sei acerca do Senhor. Fé é o que a palavra diz e eu sei com o meu racional que é uma verdade. Fé é quando eu não contesto tudo aquilo que está escrito, mesmo que eu esteja num momento ruim, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja num dia mau, porque a Bíblia fala sobre o dia mau. Então não importa se o meu marido foi embora, se a minha mulher foi embora, a minha fé não é fundamentada naquilo que eu sinto. A minha fé é fundamentada sobre aquilo que eu sei, porque nós seres humanos temos uma escolha. Eu escolho se eu quero continuar casado e casada com você ou não. Você escolhe se quer continuar casado ou casada com quem você escolheu. Deus não tem nada com isso. Deus não é culpado pelo seu marido ter traído você, pela sua mulher ter traído você. Deus não é culpado por seu marido ter ido embora, pela sua mulher ter ido embora. Deus não tem culpa disso. Você acha mesmo que ele fica feliz com isso? Você acha mesmo de ver um marido e uma mulher que são casados embaixo de outro homem, de outra mulher? Você acha que Deus fica feliz com isso? Não, ele não fica. Ele não quer o seu mal. E todas as vezes que você está sentado ou ajoelhado, chorando, ele está do seu lado. Ele está junto com você, sofrendo junto com você, vendo o seu sofrimento. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Então não justifica você falar para mim porque eu abandonei a Deus, eu me revoltei contra Deus quando eu me divorciei. Ele não tem nada com isso. Precisa amadurecer a sua fé. Você precisa ler mais Romanos 12, capítulo, verso 1, e entender sobre racionalidade, e entender sobre Deus é o que é. E o fato de você estar com Ele ou não, não muda quem Deus é. Pelo contrário, quem Ele é muda quem você é. Quem Ele é muda quem eu sou. Quem você é não muda quem Deus é. Tudo que você faz, quem você é, o que você fez, da onde você veio, não importa. Não muda quem Deus é. Agora, quem Deus é, muda quem você é por inteiro. Transforma o seu caráter. Renove a sua mente. Não se conforme. Ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Tá todo mundo indo, eu vou ir também. É moda do momento, eu também vou. Renove a sua mente. Não se conforme com os padrões desse tempo. Se há mais de 2000 anos já era falado, não se conforme com os padrões desse tempo, você acha que como está agora? A Bíblia ela é viva e atual. Ela fala para o momento. E o momento que a gente está vivendo hoje
Eu venho dizer para você, não se conforme com os padrões desse tempo. Não olhe para esse tempo, para todas as coisas que estão acontecendo nesse tempo e ache normal. Não normatize algumas coisas. Não é normal alguns comportamentos. E para você poder entender sobre isso, é só você olhar para os seus avós. Olha para os seus avós. Começa a olhar para o que era falado. Começa a olhar para o que era falado. Que você vai entender. Não ache normal algumas coisas. Ah, eu sou maltratada. Não, mas é normal. Não, não é normal. Não, ele me trata mal, mas eu vou continuar aqui porque... Ai, tá tão difícil o relacionamento. Que isso? Que isso? A gente precisa entender o nosso lugar como homens e mulheres. A gente precisa entender o nosso lugar. Qual é o seu lugar? Com o que você está se conformando? É preciso entender o seu lugar. Não ache normal certas coisas. Porque não é normal. Não é normal. Você não pode olhar para determinadas coisas e achar que é normal. Entenda. Desenvolva a sua mente. Hoje as pessoas vivem a moda Zeca, no piloto automático, no deixa a vida me levar. Não questionam as coisas. Se a pessoa tem um comportamento com você que você se sente desconfortável, por que você fica com essa boca sua calada? Sendo maltratado, sendo maltratada. Apenas para não estar sozinho e sozinha? Que isso? Que isso? Essa manhã, essa live eu não vou, cada vez menos, né? Cada vez eu tô demorando menos. Cada vez eu estou demorando menos. Porque eu acredito que vocês já começam a entender a dinâmica de se cuidar. Começam a entender a dinâmica de se amar. Eu sei que é muito difícil. Eu sei perfeitamente que é muito difícil se recuperar dos estragos que o divórcio causa. Mas não é impossível. Não é impossível. Quais são os princípios que você precisa entender? Vamos para a parte prática? Vamos ser bem prático aqui. O que eu preciso entender? Quando eu entendo que o outro tem uma escolha, quando eu entendo que a outra pessoa ela tem uma escolha, eu entendo que eu também tenho uma escolha. Isso é ponto. Ponto. Se o outro escolheu ir embora, eu preciso entender que eu não posso obrigar ninguém a estar comigo. Então, beleza. A outra pessoa ela tem uma escolha e ela escolheu abrir o casamento. Foi embora. Você entende o que aconteceu. Você olha para o que aconteceu, porque casamento não acaba da noite para o dia. A decisão ela pode ser da noite para o dia de ir embora, mas ele não acaba da noite para o dia. Por quê? Vou contar para vocês o meu testemunho sobre isso para você poder entender. Eu conheci o meu marido em 2010, 2011, ficamos juntos em 2013, me casei em 2015, me separei definitivamente em 2021. Olha quantos anos se passaram. Dentro desse período, eu fui traída, eu peguei mensagem no celular, ele transou com todo mundo, eu quase perdi o meu útero, eu fiquei quase louca porque Satanás quase me enlouqueceu. Eu andava pelas ruas investigando aonde ele estava,
Eu bebia, eu fumava, eu ficava desesperada. Olha quantos anos isso aconteceu. Entre 2013, que foi a primeira vez que eu fiquei junto, até 2021, que foi quando eu me separei definitivamente, dia 10 de janeiro de 2021. Olha quantos anos que passaram. Então, a minha decisão, eu estava sentada na praia, chorando, porque ele falou que não ia embora. Já não aguentava mais. E eu estava sentada assim, chorando. E parei e falei assim, pera lá. Eu não vou ficar passando por isso. Eu não vou ficar passando por isso. Eu não vou continuar aceitando isso. Eu não vou continuar aceitando isso. Levantei cheia de razão, fui pra casa, arrumei tudo, arrumei mala, arrumei bolsa, botei tudo no carro e falei: põe-te daqui pra fora. Agora. Então não foi da noite pro dia. Foram anos. Anos. Então, se foi embora, chegou ao ponto de ir embora, para, pensa e avalia. Porque a gente precisa ver a nossa responsabilidade dentro disso. E entender. Entenda. Porque um casamento, ele tem motivações para acontecer. Você precisa buscar a motivação que te fez entrar nisso. Um casamento cristão, espera-se princípios cristãos. O meu casamento não era cristão. Eu me casei no candomblé. A minha motivação para começar esse casamento foi completamente errada. Então, quando eu saí dele, eu dei graças a Deus. Simples assim. A gente precisa avaliar. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui para vocês. Presta bastante atenção nisso aqui que eu vou falar com você agora. A gente precisa avaliar muito bem quem é o homem e a mulher que você escolhe ficar embaixo dele e embaixo dela. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então para de ficar se enfiando embaixo de qualquer pessoa. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Respeita esse corpo. Para de sair transando com todo mundo para poder não ficar sozinha, para poder não ficar sozinho. Respeita você. Para de ficar aceitando migalha, aceitando lixo para poder dizer tem um marido, tem uma esposa. Observa o tipo de relação que você tem. Ah, foi embora, e agora que foi embora você tá chorando desesperado? Ou, por favor, senta, avalia. Porque mesmo com todos os meus problemas, quando ele foi embora, quando eu decidi por me separar, eu senti o baque. Eu senti. Mas eu fui cuidar da minha vida. Eu fui cuidar da minha vida. Eu fui cuidar do meu corpo, eu fui cuidar da minha alimentação, eu fui cuidar da minha mente, da minha cabeça. Eu fui entender. Porque as pessoas, elas não cuidam da sua mente, elas não cuidam da sua cabeça. Elas querem viver de qualquer maneira.
Terapia é fundamental, oração, relacionamento com Deus é fundamental. Hoje eu estava deitada, na hora que eu acordei, eu falei assim: Senhor, sobre o que vai ser a live de hoje? E eu fui passando, né, algumas pessoas, e eu ouvi claramente ele falar. Vai ser sobre a renovação da mente, você vai ler Romanos. Eu ouvi claramente ele falar. Você está ouvindo uma palavra que quem direcionou foi o Espírito Santo que direcionou. Você não está ouvindo uma live de coisas que eu acho que talvez eu poderia falar. Não. Eu acordo, agradeço. Quando eu abro os olhos, a primeira coisa é agradecer ao Senhor por mais um dia. E eu perguntei sobre o que vai ser a live hoje. Porque eu exerço o que eu exerço aqui por ele. Ferida fechada, ministério aberto. E tem muitas pessoas que estão vivendo a moda Zeca, não deixa a vida me levar. Tem muitas pessoas que não cuidam da sua mente, que não cuidam de se desenvolver, que não cuidam de fazer uma terapia, que não cuidam de orar, que não tem vida com Deus, que não tem oração, que não cuidam do seu corpo. Pessoas que não cuidam do seu corpo. É o seu corpo. Se você não cuida do seu corpo, meu Deus, como é que você quer cuidar de outra pessoa? Só que na nossa sociedade hoje isso é comum. É comum você ver uma pessoa sedentária. É comum você ver uma pessoa que não se cuida. É comum você ver uma pessoa vivendo de qualquer jeito. Só que há mais de 2000 anos atrás já era falado para você poder renovar a sua mente, não se conformar com os padrões desse mundo. Desse século, a minha Bíblia fala. Não se conforme com os padrões desse século, ou seja, muitos e muitos anos viriam e essa palavra continuaria viva. Teve um comentário aqui, passando aqui, deixa eu ver ele aqui, peraí. Eu levei 30 anos para fazer isso, sofri horrores, humilhações e maus tratos. Amém. Amém. Que bom que faz sentido para vocês essa palavra. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo que essa palavra faz sentido para vocês. É uma palavra difícil. É uma palavra difícil. Mas é uma palavra necessária. É uma palavra necessária. Se eu perguntar para vocês, se eu falar assim, Nelly, Cláudia, Ivo, qual é a frequência de vocês na academia? Qual é a frequência de vocês com cuidado com o corpo? Qual é a frequência de vocês com cuidado com a alimentação? Qual é a frequência de vocês com a vida de oração? Uma vida de relacionamento com Deus? Qual é a frequência de vocês? É uma pergunta. Se eu falar hoje, se eu perguntar agora para vocês, qual que é a sua frequência de cuidado com o seu corpo? Qual é a sua frequência de cuidado com a sua mente? Estou indo todos os dias na academia. Sempre foi assim? Tem quanto tempo que você está nessa rotina? A gente precisa entender. A gente precisa verdadeiramente entender que a gente está onde a gente se põe. A gente está onde a gente se põe. Você está exatamente aonde você se põe. Você está exatamente aonde você se coloca.
se você é negligente com o seu corpo, com a sua saúde, se você é negligente com você, não espere que alguém vai cuidar de você. Se você mesmo não se cuida, não espere que alguém vai respeitar você se você mesmo não se respeita. Não espere que alguém vai amar você se você mesmo não se ama. Começa em você. Começa em você. O cuidado começa com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alimentação. O cuidado começa em você. Você precisa fazer isso primeiro por você. Cuidar de você primeiro, das suas emoções, da sua cabeça. Começa em você o cuidado. Faz 3 meses que eu tô nessa caminhada. Pois é. Faz 3 meses que você tá nessa rotina. Se colocar 3 meses pela idade que você tem, olha quanto tempo de negligência com o corpo, com a saúde, com a alimentação. Olha quanto tempo. Não tenho tido ânimo de cuidar de mim. Nelly, pelo amor de Deus, é você. É você. Você é a pessoa mais importante dessa relação. Você precisa cuidar de você, amar você, cuidar de você. Eu preciso, antes de mais nada, eu cuido de mim. Antes de mais nada, eu amo a mim. Só que eu entendo vocês, porque eu não fazia esse tipo de coisa. O tratamento que o outro tem com a gente, muitas vezes, faz com que a gente não se ame, não se respeite. Eu cheguei a pesar as motos. Eu cheguei a pesar quase 130 quilos. Eu fumava muito, eu bebia muito, eu comia muito. E eu só fui de mal a pior. Por que que isso aconteceu? Porque a forma como eu era tratada, a forma como eu era desrespeitada dentro do meu casamento, fazia com que eu achasse que eu era desvalorizada mesmo, que eu não tinha valor. Só que eu estou aqui para dizer para você de manhã, essa hora da manhã, que você tem muito valor. Que o outro está tratando você ou tratou você da forma como ele foi tratado, ela foi tratado. Deus criou você para a honra e glória do nome dele. Não deixe que ninguém fale qualquer outra coisa com você. Não deixe que as pessoas desvalorizem vocês. Não deixe que ninguém pise em vocês. Não deixe com que ninguém desrespeite você. Só que presta atenção. Antes de mais nada, você tem que entender qual é a sua identidade. Porque Satanás, ele trabalha na sua identidade. Ele faz com que você se sinta tão pequeno e tão pequena a ponto de você perder a sua referência. Aí você senta num sofá com um pote de sorvete, um chocolate, uma comida e começa a comer, dali você dorme, dali você fica jogada no sofá, dali a sua vida vai acabando, porque você acreditou na mentira de alguém, que o diabo usou a boca desse alguém. Eu era humilhado pela pessoa porque ela me achava obeso. Preciso dizer algo?
Muitas pessoas falam assim: mas fulano começou a ir pra academia depois que separou. Tá, mas por que não fez isso antes? Porque não tinha força. Porque se essa mulher que estava com você, Ivo, tivesse falado assim: Ivo, meu amor, que tal da gente começar a fazer uma dieta, a gente começar a ir pra academia junto? O que você acha da gente se cuidar? A abordagem é diferente. É outro tipo de abordagem. É outro tipo de fala. Porque quando eu via meu ex-marido saindo, ficando com outras mulheres, tendo outros tipos de relações, eu olhava pra mim e eu olhava para as outras mulheres, eu falava assim: eu deve ter algum problema comigo. Deve ter algum tipo de problema comigo. No meu livro, eu conto um pouco mais sobre, né, como é que foi essa história. Quem ainda não adquiriu o meu livro, no meu site é um PDF. Você compra e você recebe na mesma hora. E eu conto mais sobre isso no livro, sobre esse processo, né? Teve um dia que eu fiquei pelada na frente do espelho e eu fiquei me olhando. Eu olhava de cima e baixo assim pro meu corpo, e eu com quase 130 quilos, e eu falava assim, porque a gente, com o tempo, a gente começa a querer justificar o que o outro faz, tá? Com o tempo a gente começa a se culpar por ser maltratado e maltratada. Não se conforme com os padrões desse mundo. Renove a sua mente. Se respeite, se cuide, se ame antes de qualquer coisa. Vai ativar a sua identidade. Falar nisso, eu tenho até que anotar, porque eu fiz um curso, né, chamado Superando os Estragos do Divórcio, e eu preciso colocar lá um módulo sobre identidade. Eu acabei de perceber isso agora com essa live. Eu preciso colocar um módulo extra dentro do curso sobre identidade. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem é você. Porque hoje, a mulher que eu me tornei hoje, eu sei quem eu sou, a minha identidade é ativada, eu cuido da minha mente, eu cuido do meu corpo, eu tenho relacionamento com o Senhor. Ontem eu estava sentada na beira da minha cama, ajoelhada, conversando com o Senhor ontem, conversando sobre o dia, conversando, batendo papo sobre o dia, batendo papo, rindo, falando sobre o dia, agradecendo porque o dia foi produtivo. Ontem eu vim pra cá, fiz live com vocês, depois eu fui fazer a página do site, que tá, porque eu venho pra cá exercer esse ministério com vocês, mas eu sou do marketing, né? Eu sou do meio digital, então eu faço site, eu cuido de Instagram, eu faço um monte de coisa, e ontem foi um dia muito produtivo. A página tá linda, né? A página do curso tá muito bonita. E eu tava conversando com Deus ontem à noite, né? Agradecendo sobre o dia e tal. Então hoje, uma pessoa, para ela entrar na minha vida, eu sei como eu me trato, eu sei como eu me respeito, como eu me amo, eu sei como o Senhor me ama. Então, se eu olhar para essa pessoa e ela não for, Deus não confirmar e não for compatível, ele simplesmente vai embora. Porque eu não vou aceitar menos do que eu mereço. Porque hoje eu sei o que eu mereço. Ivo falando, você era isso que eu... Você era isso que eu me achava. Sabe, eu me achava péssimo, um lixo, porque tipo assim, a pessoa... Não só que a culpa era minha. Pois é.
O outro faz isso com a gente. O outro faz isso. Só que presta atenção, o outro vai te tratar como ele foi tratado. Tudo aquilo que eu falava com meu ex-marido, quando ele me traía, eu chamava ele de lixo. Quando ele me traía, quando a gente brigava, quando pegava alguma conversa no celular, algum nudes, alguma coisa, eu falava, seu lixo, você é um lixo, você não presta. Mas eu estava aceitando aquilo. Eu estava aceitando viver com um saco de lixo, então? Abraçada com um saco de lixo. É forte, gente. É muito forte isso. É muito forte isso. As pessoas vão tratar você como você se trata. Elas vão tratar você como você se trata. E como que você tem se tratado? Como que você tem se tratado? Eu sei que a tendência é ficar na cama, cheio de depressão e comendo e bebendo, né? Aquela leitura toda que a gente está acostumado. Mas não tem que ser assim. Eu posso sair, eu posso começar com uma caminhada, eu posso começar cuidando da minha comida, eu posso começar cuidando daquilo que eu escuto, vejo, porque eu já falei com vocês em uma das nossas lives, a boca da sua alma é isso aqui, ó. A boca da sua alma é isso aqui. A central das suas emoções, a boca dela é isso aqui, ó. Porque isso aqui produz em você emoções. O que você ouve tem o poder de te edificar ou te destruir. Verdade, vivi abraçada com um saco de lixo por muitos anos. Hoje, Sandra, eu olho pro meu ex-marido e eu não consigo não olhar para o contexto familiar. Depois que eu passei por tudo que eu passei, eu fui fazer terapia, eu fui me tornar terapeuta, né? Eu fiz vários cursos e a pessoa, ela é o que ela é por várias crenças, né? Então, vou fazer um resumo aqui. Hoje a Sandra quem é a Sandra hoje? A Sandra, ela é um resumo do que ela aprendeu na infância, do que ela viveu na infância e das experiências vividas depois na vida. A Sandra hoje é um resumo de tudo que ela viveu. Como que a Sandra conduz o casamento, a vida, as coisas? Da forma como ela aprendeu. A nossa infância é o solo da nossa vida inteira. Vou abrir melhor isso pra gente poder... A gente pode até falar mais sobre isso amanhã, porque senão já tá quase no limite da live. Eu cresci num lar de mulheres e eu cresci ouvindo: você tem que ser uma mulher forte, você não pode depender de ninguém. Homem não presta pra nada. Você não precisa de homem pra nada. Eu cresci ouvindo isso. Então, eu fui criando dentro de mim, porque uma criança, ela monta, né, dentro da mente dela de forma diferente daquilo que a pessoa quer falar, né? Então, a minha mãe, por que a minha mãe falava que homem não servia pra nada? Porque ela não teve um relacionamento feliz. Ela não casou. Eu sou filha adotiva. Minha mãe não casou. Minha mãe não teve uma experiência boa com relacionamento. Então, qual era a leitura dela? Qual era a visão dela sobre isso? Só que eu cresci entendendo
que eu não precisava de homem. Pra nada. Quando eu comecei a me tornar adulta, que eu comecei a me relacionar, igual esse meu casamento, meu último relacionamento, eu olhava para esse marido, eu olhava para esse homem e eu era o provedor familiar e ele ficava em casa. E pra mim, fraco, homem fraco. Mas eu não tava nem aí, porque eu não precisava de homem pra nada. Cresci ouvindo que eu tinha que ser a Mulher Maravilha. Por mais que eu tentasse ser submissa, por mais que eu tentasse deixar ele ser o provedor familiar, eram tentativas que não iam pra frente. Só que depois que aconteceu todo o problema, né? Eu me tornei a mulher que eu sou hoje, eu olho pra esse homem e eu vejo a leitura do ninho que ele saiu. Qual é o ninho que ele saiu? Do ninho que ele saiu, a mãe era a provedora familiar, a mãe que lutava, a mãe que ia pra rua, a mãe que ficava atrás do pai. Enfim, que eu não vou começar a abrir, senão expõe outras pessoas, né? Mas dentro do ninho que ele saiu, o chefe não era o pai, era a mãe. Então pra ele era comum ser fraco e ser submisso a uma mulher. Entende? A gente teve uma conversa, 2 anos depois da nossa separação, a gente teve uma conversa. Foi quando eu peguei Covid e eu conto mais a fundo sobre isso no meu livro O Inimigo por Trás das Cortinas. A gente teve uma conversa e ele falou comigo assim, eu sempre achei que você não iria embora. Eu achava que eu podia fazer o que eu quisesse, que você não ia embora. Porque a mãe dele não foi embora. Mas, gente, eu não sou a mãe dele. Eu não vou ficar com um cara sendo traída, desrespeitada. Eu não sou a mãe dele. Quem vai ficar com você, independente de quem você seja, é seu pai e sua mãe. Num relacionamento não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender, quando a gente vai para dentro de um relacionamento, a gente vai com as nossas bagagens, mas o outro também vai com as bagagens dele. Por isso que é importante a gente se cuidar da nossa cabeça. Ninguém é obrigado, não, gente. Ninguém é obrigado a ficar lidando com seus traumas, não. Quem tem que lidar com seus traumas é você. Quem tem que cuidar da sua cabeça é você. Você tem que ser uma pessoa saudável. Saudável, interessante, inteligente, agradável. Porque senão ninguém vai querer ficar com você, ninguém vai querer ficar perto de você. Que tipo de pessoa é você? Comece a avaliar que tipo de pessoa é você. E o que você proporciona para o outro. Você é uma pessoa interessante, tem um papo legal, uma pessoa agradável. Quem é você? Quem é você? Como é que você se relaciona com Deus? Como é que você se relaciona com você? É muito importante que a gente avalie tudo isso. Amém? Vamos encerrar para poder essa live não ficar muito grande e a gente continua nossa conversa. Amanhã é quinta. Amanhã tem live ainda. Amanhã a gente continua nossa conversa sobre isso. Vamos orar? Para poder não atrapalhar o começo do seu dia. Feche seus olhos se você puder. Pai, a Ti eu rendo graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Te agradeço, Senhor, por esse momento na Sua presença. Agradeço pela Tua palavra. Senhor, eu abençoo a vida dos Teus filhos. Eu desejo coisa boa, renovação da mente para nossas vidas. Eu desejo, Senhor, que possamos ser pessoas melhores cada dia.
todos os dias. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa imaturidade emocional, perdoa a nossa imaturidade espiritual. Produza em nós, Senhor, homens e mulheres despertos. Produza em nós renovação da nossa mente. Eu oro, Pai, entregando a vida de cada uma pessoa que está aqui nessa live, de cada pessoa que passou por aqui, de cada pessoa que vai assistir gravado, que cada uma possa ser alcançada e tocada pelo Seu Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa ser conosco, ministrar aos nossos corações aquilo que cada um necessita de forma particular e individual. Que possamos, ao sair dessa live, que possamos ter entendimento sobre aquilo que precisamos melhorar, Senhor. Nos guarda, nos dê um bom dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um dia maravilhoso e que ao sair dessa live o Espírito Santo possa ministrar sobre você coisas que você precisa ajustar para você poder ter uma caminhada mais plena, mais saudável, mais consciente. Amém? Muito obrigada por você estar aqui. Deus abençoe seu dia. Até amanhã.